Olá para você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e neste canal eu falo sobre gestão da produção focado para pequenas e médias empresas, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância da programação de produção, tá? E o que é a programação de produção? A programação é um documento que vai ter ali as informações necessárias para quem é o líder de produção poder trabalhar e produzir com mais eficiência. Existem empresas aí que têm uma estrutura de que o setor comercial vai passando a demanda, olha, é isso que eu vendi, eu preciso para essa data, e o setor de administração da produção, ou até mesmo o PCP, se a empresa tem esse setor de planejamento e controle de produção, vai só adquirindo essas informações do setor comercial e vai repassando para a produção, sem analisar com coerência se dá para ser feita uma programação é, mais efetiva, né? E também, dependendo da estrutura da empresa, né, às vezes é recebida essa informação pelo setor de logística. O setor de logística chega até o PCP e fala, olha, isso aqui são os itens que eu preciso carregar e esses são os dias. E às vezes nesse piloto automático só vai passando, repassando para a produção o que precisa ser produzido. Por que tem a importância da programação? Por que eu quero falar aqui sobre a importância da programação? A programação vai evitar alguns erros que podem ser cometidos quando a gente trabalha dessa maneira, nesse piloto automático. Às vezes, você está com um item na linha de produção e acaba tirando ele para colocar outro porque o setor comercial ou a logística pediu, e acaba tendo que voltar com esse item que já estava na linha novamente para produzir mais uma quantidade. Ah, eu estou produzindo o item A, eu coloquei lá 50 peças porque a logística ou o departamento comercial falou que vendeu 50 peças e eu preciso fazer. Aí entro com o item B, que precisa fazer 40 peças. Só que aí depois eles vão te informar novamente que vai precisar de mais 40 peças do item A. Então, será que não dava para ter sido produzido essas 90 quantidades do produto A todas de uma vez, para depois entrar no B? Tinha espaço para produção? Porque, de certa forma, você acaba economizando o setup. O setup que é aquele processo, né, entre a troca dos produtos, né? Saiu o produto A de linha, entrou o produto B, você vai ter um tempo aí de perda de troca de produto na linha de produção. Se for máquina, tem essa questão também. Ah, eu tenho que tirar toda a matéria-prima, dependendo, claro, né, do segmento de cada empresa, mas eu tenho que tirar toda a matéria-prima da máquina, tenho que, às vezes, fazer uma limpeza nessa máquina para entrar com outro item, e aí, quando entra com outro item, produz pouco dele e volta para aquele que estava sendo produzido anteriormente. Isso pode acontecer quando a gente está no piloto automático, somente querer atender as demandas dos setores comerciais e de logística. Não que eles não devem ser ouvidos, pelo contrário, eles devem ser ouvidos, porque se eles estão passando essa demanda, é porque é aquilo que foi vendido ou aquilo que foi planejado carregar, né? E isso vai trazer dinheiro para o bolso da empresa, claro. Mas tem muitas vezes que dá para otimizar essa informação. Dá para a gente poder juntar duas produções e com isso economizar tempo de todos, tá? De linha de produção, de abastecedores, almoxarifado, porque uma vez que a gente tem uma programação de produção com a sequência ideal que tem que ser produzido, com a quantidade ideal que tem que ser produzido e o tempo que ela vai levar na linha de produção, o líder de produção que recebe essa programação, ele consegue parar, analisar e falar, olha, eu vou passar esse item para tal pessoa montar porque ela tem mais agilidade, mais facilidade com esse produto. Esse outro item eu não posso passar para fulano porque ele vai ter dificuldade e vai acabar atrasando a produção, perdendo produtividade. Vou passar para o ciclano que produz melhor esse item. O líder de produção tendo essa programação com antecedência na mão, como o próprio nome diz, que é programado, né? Todos os itens que têm que ser produzidos, ele consegue olhar com um olhar mais tático, né?
um olhar que não tão operacional assim, só de ir direcionando demanda, tá bom? Então, a importância da programação é justamente essa, tá? Dar sequência para a produção ideal, falar a quantidade que tem que ser produzida e qual tempo que vai levar para a produção de cada um deles. Fazendo a programação, eu te garanto que vai poupar tempo de muita gente, não somente da linha de produção, mas temos também, por exemplo, o caso de abastecedores. Se a tua fábrica trabalha aí com abastecimento, você tem que chamar um funcionário e falar, olha, vem aqui, eu vou produzir o produto A e no produto A vai essa e essa matéria-prima. O abastecedor vai ter que ir lá no estoque de semi-acabado ou até mesmo de produto de matéria-prima, né? E trazer esse material para ser produzido. Quando não tem uma programação, ele traz tudo para a produção, produz uma quantidade necessária, ele tem que voltar e guardar tudo novamente. E aí depois você fala, olha, esqueci, tem mais X quantidades desse mesmo modelo. Vai lá e volta e pega aquela matéria-prima que você acabou de guardar. Uma vez que a programação está feita, fica mais fácil, você vai falar, olha, eu tenho o produto A aqui, vou usar o mesmo exemplo que a gente estava usando. Eu tenho o produto A que eu vou produzir 90 peças de uma vez. Traz matéria-prima para produzir esses 90 itens. Depois que terminar, você pode guardar. Aí a gente vai entrar no produto B. Tá? Então, a importância da programação é justamente para isso. Para o líder de produção saber a sequência ideal, a quantidade ideal, o tempo que vai levar, ele direcionar quem vai ter que produzir. Eu estou falando quem vai ter, mas pode ser máquina também. Uma máquina que tem um melhor desempenho que a outra, ele recebendo aquela programação, consegue fazer uma otimização de onde vai colocar cada produção. Quando a gente fala, novamente, com relação ao almoxarifado, com relação aos abastecedores, a gente consegue também fazer com que eles se programem para que possa separar o material de uma maneira que vá atender a programação como um todo. Porque também há esse desgaste, se a gente acaba desgastando demais o funcionário ali, que vai ter que ir voltando, vai e volta ali do estoque de matéria-prima, de semi-acabados, para separar várias vezes um item que vai ter que ser produzido, isso acaba gerando desgaste e ele acaba não fazendo uma outra função que ele poderia estar fazendo, porque ele está rodando em círculos ali, sempre separando itens que já poderiam ter sido feitos todos de uma vez, tá? Dito isso, da importância da programação, qual é a sequência ideal para a gente programar essa produção? E a sequência ideal para a gente programar essa produção é da seguinte forma. Primeiro, analisar a carteira de pedidos. A carteira de pedidos, como a gente falou ali atrás, ela é passada pelo setor comercial e, dependendo da estrutura da empresa, o comercial fala com a logística e a logística faz a programação de entrega e ela informa qual é a necessidade de carregamento dela. E ali o PCP, a administração da produção, vai trabalhar com esses dados, né? Então, em primeiro lugar, está a necessidade de carregamento ou a previsão, o prazo que foi passado para o cliente, tá? A carteira de pedidos como um todo. A carteira de pedidos vai analisar justamente isso. O vendedor colocou um pedido e qual é o prazo que ele passou para o cliente que o produto vai chegar na mão dele. Seja ele consumidor final ou algum intermediário que vai pegar esse produto para trabalhar em cima dele e vai virar um produto acabado, ou até mesmo aqueles clientes que compram para revenda. Na hora da venda, o vendedor informou ali qual é o prazo que ele vai entregar esse produto. Então, essa informação é a primordial para que possa ser feita a programação, seguir os passos daquilo que foi prometido para o cliente, ok? Após isso, vem aí os níveis de estoque. Se a empresa trabalha com algum certo nível de estoque de segurança, é para ser respeitado isso também. Isso também vai de um levantamento de curva ABC, não vai ser tratado neste vídeo, né, mas de forma bem simplória aqui dizendo, a curva ABC é que vai destinar as quantidades de estoque, o produto
A gente fala que o produto A é aquele produto que tem um giro maior, então a gente tem sempre que colocar uma quantidade maior desse item em estoque, e assim por diante. O produto B, o produto C. Então, quem vai definir isso é o histórico de vendas, né, do produto. E aí a gente vai classificar esses produtos são de curva A, esses produtos são de curva B e esses produtos são de curva C, ok? Então, depois da importância da carteira de pedidos ser atendida, em segundo lugar vem os níveis de estoque, tá? E também é para se levar em consideração aquilo que foi planejado no plano mestre de produção. Se foi traçado um plano e ele está acontecendo da maneira que foi programado, planejado, tem que ser respeitado também as quantidades a serem produzidas do plano de produção, porque aí a gente consegue atender uma futura demanda que pode vir, a gente já coloca no estoque uma demanda que a gente já sabe, já tem um histórico que vai sair, que vai ser vendida. Por exemplo, eu estou com o produto D na linha de produção e eu preciso produzir 70 unidades do produto D, só que eu já sei que vende em torno aí de 100 unidades no próximo mês. Talvez não dê para produzir a 170, talvez você até não tenha matéria-prima, já que a gente estava contando com a produção do mês atual. Mas se adiantar alguma coisa, se eu sei que 100 quantidades desse produto D eu consigo produzir a necessidade do mês, talvez se eu produzir um quarto dessa quantidade, 25 peças a mais, eu consigo garantir uma semana aí de demanda no mês seguinte. Então em vez de produzir 70 somente, que é a demanda atual, eu vou produzir 70 mais 25, 95 peças. E aí a gente consegue também traçar esse objetivo. Produzo 95 peças, e dessa forma a gente não precisa entrar, claro, analisando o histórico, pode acontecer uma curva diferente no dia a dia, mas analisando pelo histórico, a gente garante uma semana do mês seguinte de estoque para outras vendas, né, que vão chegar aí nesse período, tá? Então, essa seria a terceira linha de prioridade, né? A primeira que a gente está falando é de atender a carteira de pedido. A segunda, os níveis de estoque que foram traçados, se a tua empresa traçou algum nível de estoque. E o terceiro aí também, cumprimento do plano para períodos futuros, certo? Então, essa é a importância de uma programação de produção para ter uma produção mais efetiva, mais eficiente, tá? Então, uma vez que a gente coloca esse documento em prática, a gente consegue minimizar muitos custos que às vezes são invisíveis. Por que o meu almoxarifado nunca tem tempo? Será que é porque ele não está separando várias vezes as matérias-primas para um produto que está tendo muita rotatividade na linha de produção? É de se analisar. Por que eu estou perdendo tanto tempo de produção, de 9 horas que eu trabalho por dia, eu estou tendo uma produção de 7 horas, 2 horas está se perdendo. Por quê? Será que está tendo muito setup, está tendo muito corte de programação e poderia ser mais alongada e mais produtiva? A programação de produção é um documento simples, tá? Não precisa ser super elaborado. É como eu disse, precisa ter ali o produto que precisa ser produzido, a quantidade, a sequência de acordo com a carteira de pedidos ou a necessidade de estoque e o tempo que vai levar, caso a tua empresa já possua aí um tempo padrão para a produção de produtos, e o montador vai levar para produzir. Dessa forma, a gente dá o direcionamento necessário para quem está à frente da produção, um líder de produção, um supervisor de produção, se programar, poder orientar os seus funcionários daquilo que vai ser feito e assim reduzir boa parte dos custos, tá? Boa parte dos custos de produção, tá bom? Bom, esse é o tema desse vídeo, a programação de produção. Eu gostaria de encerrar ele por aqui. Se de alguma forma essas informações que eu tenho passado nos vídeos têm ajudado vocês, eu gostaria de pedir que você curta esse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também
que você vai receber aí a notificação sempre que aparecer um vídeo novo por aqui no canal. Tá ok? Bom, por hoje eu encerro aqui. Agradeço para quem chegou até aqui. Muito obrigado. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!